If you had water in the wilderness, if you ever been pulled up out the pit, if you made it through and it makes no sense, yeah, that's how you know it was him. If you got a savior who broke your chains, if you got a maker who made a way, if you got a Holy Ghost in your veins, then praise him like you're not ashamed. Who opened your prison doors? Who dried up your ocean floor? Amém? Quem já foi? Mateus capítulo 3. Estamos indo para a nossa quarta ministração da série. Deus, o transformador de histórias. Você viu ali o vídeo? Eu às vezes leio umas placas que eu falo assim, não é possível. Essa pessoa não era desse jeito, não é? Mas era. E Deus transformou, porque a gente vê a pessoa transformada. E isso é tão bom. Às vezes é bem melhor, né? A gente não conhecer algumas pessoas antes de elas serem transformadas. Mas vê-las transformadas é uma coisa abençoada, é uma coisa tremenda na igreja, na caminhada do Senhor. Pela manhã nós falamos um pouquinho sobre sobre Zacarias, o pai de João Batista. E se você não pôde assistir, não pôde estar aqui pela manhã, eu queria que você assistisse, porque é uma mensagem que continua. Pela manhã falamos da paternidade de Zacarias, um sacerdote que veio a ser aquele que iria declarar palavras proféticas para o seu filho João Batista. Eu falei pela manhã todo o contexto histórico, e você poderá assistir, porque à noite eu não quero trazer mais esse contexto devido à repetição, mas você pode assistir lá. Então eu trouxe o contexto do período, né, de 400 anos que Deus não falava, ali entre Malaquias e Mateus. Falamos um pouquinho do contexto daquele reinado, né, rei Herodes, um rei tirano, mau, perverso. Falamos um pouquinho do contexto cultural daquele tempo, o Império Romano estava ali, e trouxemos algumas questões a respeito da vida de Zacarias, antes dele entrar no santuário para fazer o serviço sacerdotal, ele receber o anjo ali dentro, o anjo trazer um recado para ele, mostrando que Deus tinha ouvido a sua oração, como também a de Isabel. Ele seria pai, e Isabel, que era estéril, seria mãe, mas ele não creu, ele duvidou, e por isso ele ficou mudo. Então Zacarias, ele vai sair do santuário, depois de alguns dias, mudo, sem poder falar. E falei que a incredulidade, ela proporciona em uma vida, ela ficar sem falar. A incredulidade, ela paralisa a sua fala. Pessoas de frente para um grande mar, um grande desafio, um grande gigante, uma grande adversidade, muitos param de falar e vão retrocedendo. Muitos estão olhando os desafios e, ao invés de atravessá-los e declarar a palavra de Deus, eles estão recuando, estão com medo. E Jesus, naquela tempestade, ali junto com os seus discípulos, ele está andando sobre as águas, e Pedro olha e fala assim, és tu? E Jesus diz, sou eu. E aí Jesus fala assim, ele fala assim, posso ir ter contigo? E Jesus diz, vem. E ele começa a andar sobre as águas. Não tem outro registro na história de alguém que andou sobre as águas. O texto diz que ele, com uma ousadia, com uma fé, foi andando sobre as águas. Mas ao andar sobre as águas, ele começou a reparar o vento forte, o agito, e ele começou a afundar. Muitas pessoas vivem isso hoje. Elas estão andando sobre as águas durante um momento, vendo o sobrenatural, mas no percurso elas começam a reparar algumas questões, se distraindo com aquilo que Deus está fazendo e se movendo, e elas começam a afundar, porque o medo paralisa você. O medo, ele é semelhante à incredulidade, ou melhor, a incredulidade pode gerar medo, e porque vem o medo, você paralisa.
Mas a fé, ela faz você avançar. O medo faz você retroceder. A incredulidade faz você retroceder, afundar. Mas a fé, ela é a certeza, ela é uma convicção. Fé precisa ser declarada. Por isso Paulo diz: criei, por isso falei. Então, diante dos desafios, nós podemos declarar. Mas Zacarias ficou mudo. E aí nós vamos ter todo o trabalho ali, e aí vem no ventre de Isabel, se encontrando ali grávida com Maria, também grávida de Jesus. Quando elas se encontram, o ventre das duas começam a ficar agitado. É Jesus num ventre e é João Batista em outro, os primos já agitados. E eu falei pela manhã, eu imaginei, quando eu li esse texto essa semana, o João Batista falando assim: me tira logo daqui, eu quero ser a voz do que clama no deserto, porque o meu pai está mudo. Eu penso Cristo vindo ali no ventre de Maria. Eu quero morrer pela humanidade, eu quero salvar essa humanidade, eu quero viver o propósito. E aí os dois vão nascer, João Batista vem, começa a anunciar, mas quando a história mostra para nós, e que queriam dar o nome de João Batista de Zacarias. E aí Zacarias fala assim: não. Pega uma tábua, escreve na tábua João, e eles leem o nome João. E aí, quando o neném nasce, o nome é João, a língua de Zacarias destrava. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei pela manhã. Zacarias ficou mudo, e João Batista passou a ser a voz do que clama. Talvez o teu pai tenha ficado mudo com você, e aí você, por algum motivo, ficou mudo também. Talvez pessoas que estejam aqui hoje estejam mudas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, e algumas ficaram mudas fisicamente falando, não conseguem mais falar. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, quebrou, faliu, perdeu, luto, a dor chegou, o trauma chegou, as circunstâncias adversas chegaram, uma crise foi instalada. Mas eu falei pela manhã e repito à noite: você sairá daqui como uma voz daquele que clama no teu interior. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Por isso, nós vamos continuar. Ele vai abençoar a vida do filho dele, e eu quero dar sequência. Pela manhã, pai, e à noite vamos falar do filho. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, na NVI, vai nos dizer assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Vou continuar um pouquinho. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir a tua voz. Eu abro a minha mente para entender, para aplicar a tua palavra nessa noite. Eu quero sair daqui transformado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Primeiro lugar, irmãos, quero deixar com você, essa palavra, ela veio de um devocional essa semana passada. E eu confesso que não é um sermão preparado como todos os outros. Aquele sermão que a gente vai ali estudar a hermenêutica, fazer uma exegese, aprofundar nas palavras detalhadamente. Sabe aquela palavra que Deus dá a você ao seu coração ali na hora? Eu quero compartilhar com a igreja algo que pôs no meu coração assim. Sem muita estrutura, você vai entender também. Sem muitos efeitos, talvez, porque às vezes nós vamos com muitos detalhes. E Deus ministrou tão forte isso ao meu coração que eu falei: Senhor,
eu vou passar isso para a igreja como o Senhor trouxe ao meu coração, e a ideia é exatamente essa. João Batista foi uma voz. Você pode falar comigo isso? Diga assim: João Batista foi uma voz. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar com você já, quando você lê um texto desse. Nós sabemos categoricamente que João Batista, ele vai ser filho de Zacarias e Isabel, mas uma profecia ou profecias vieram lá do Antigo Testamento. A Bíblia ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento com 39 livros e a segunda parte, o Novo Testamento, com 27 livros. E no percurso, na trajetória do Antigo Testamento, nós temos os apontamentos. O que é isso? Alguém falou para o futuro. É como se eu te deixasse aqui para você, vai assim: olha, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai acontecer isso, isso e isso. E você fala assim para mim: isso é impossível, pastor, não vai acontecer. Aí daqui a 20 anos, você fala assim: meu Deus, Deus usou a vida do pastor João e de fato está acontecendo exatamente tudo o que ele disse. Isso é um apontamento que chamamos profético. É aquele que lê o coração de Deus e proclama algo na vida de alguém, em uma região, apontamento para o futuro. Amém? Até aqui tudo bem? Então, diante disso, nós temos os profetas do Antigo Testamento declarando que João Batista viria. E um desses profetas é Isaías. E se você ler lá, Isaías capítulo 40, de 1 a 5, se você tiver aí com a sua Bíblia, mas pode acompanhar aqui no telão também. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe fora imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. O profeta Isaías, ele está colocando claramente que no futuro viria aquele que seria uma voz. Mas ele não seria simplesmente uma voz, essa voz iria clamar em um lugar. Então não era só o nome João, havia uma missão, e dentro dessa missão ela precisaria ser executada, ela precisaria ser desenvolvida, não poderia ser outro, precisaria ser João Batista. Isso é muito claro para nós, porque já aconteceu. Mas eu queria perguntar para você hoje, alguém apontasse o dedo para você e falasse assim: olha, Deus está me mostrando que você vai ser isso, 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 isso. Como é que você agiria? Como é que você ficaria? Irmãos, João Batista não era nascido, Zacarias não era nascido, Isabel muito menos. E nós temos uma profecia que tem mais aproximadamente aí 800 anos antes de tudo isso acontecer. Você imagina uma palavra dada hoje e daqui a 800, 1000 anos acontecer isso? Sabe o único livro que pode fazer isso? Palavra de Deus, a Bíblia. Não há outro livro que você vai ler, que você vai conhecer, que você vai meditar, que tem esses apontamentos, esse cruzamento, essa liga, fala aqui e acontece lá, esse elo. E a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. E diante desse tempo eu entendo que quem falou aqui para Isaías foi Deus. Isaías está escrevendo. E não somente escrevendo, ele está dizendo que quem falou foi Deus a ele. Então alguém pode dizer assim: foi Isaías que escreveu, mas foi Deus que mandou. Foi o Timóteo, mas foi Deus que colocou as palavras. Foi o apóstolo Paulo, as 13 cartas, mas foi Deus que usou o Espírito Santo para colocar tudo isso dentro do coração dele. Mas tem o Gênesis, como é que pode? Foi Moisés. Então você tem, muitas vezes, as pessoas vão tentando, e você tem isso hoje de peso na mídia, nas redes sociais. Algumas autoridades espirituais, entenda isso, estão tentando dizer, buscando coisas do além,
para dizer que não foi Moisés que escreveu, por exemplo, alguns livros do Pentateuco. Outros estão tentando buscar, se esforçar, tentar cavar de todas as formas de livros da Bíblia que não foram esses autores. E eu digo para você que eu acredito e creio até na capa da Bíblia. Eu mostro para você o motivo. Quando eu era bem criança, da idade da Lalá, eu estava com meu pai isso era no Rio de Janeiro, boca de favela, e existia um homem chamado Nélio. Esse homem, ele era grande e ele odiava a nossa família. Ele perseguia a nossa família, ele não tinha assim um respeito, nada, zero, era uma perseguição, é um gadareno tentando confrontar o tempo todo a nossa família. Mas ele tinha entre aspas aqui, um respeito mínimo pelo meu pai. Na verdade, acho que ele tinha medo. Então, diante de um tempo que a gente via esse homem na rua, eu olhei uma vez, eu falei assim, pai, o Nélio está vindo. Ele falou assim, filho, fica bem aqui atrás. E ele vinha olhando bem nos meus olhos. Quando ele me via, né, ele vinha mirando assim. Eu era uma criança, ali entre 8 e 10 anos, mais ou menos. E quando eu o vi nessa vez, eu lembro que meu pai estava com a Bíblia. Meu pai tinha uma Bíblia, lembra aquela Bíblia de capa preta dura? Lembra aquela? Meu pai andava com a Bíblia, papel ainda, e ele chegou naquele dia, e quando o Nélio está vindo no corredor, andando e falando um monte de besteira, meu pai simplesmente pegou a Bíblia e colocou exatamente assim, ó, na cabeça dele, assim. Quando aquela Bíblia encostou na cabeça dele, não foi uma bibliada não, tá, irmãos? Meu pai parou a Bíblia assim, foi a cabeça dele que veio, literalmente, ele caiu endemoniado e ficou apagado lá. Irmãos, eu creio até na capa da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque esse livro transformou meu pai, esse livro transformou meu avô, esse livro tem me transformado, esse livro tem transformado a minha família, esse livro transformou a sua vida, esse livro transformou a sua história, esse livro está transformando essa igreja, esse livro está transformando essa comunidade, esse livro vai transformar esse bairro, esse livro vai transformar esse estado, e esse livro vai transformar a nossa nação, aleluia! Ele vai transformar, irmãos. Irmãos, não há outro como o Senhor. Tem até uma canção que diz isso, né? Não vou pedir não, calma, fica tranquilo, senão eu mato o Jean ali. Mas a canção é, quem é como o Senhor? Vai, Vinícius. Quem é? Uma sugestão para domingo que vem. Quem é como o Senhor? De novo. Continua. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Ele está errado. João Batista, irmão, foi essa voz do que clama, irmão. E aí tem gente que está querendo cantar só afinado. Eu estou nem aí se eu desafino. Porque Deus também não está nem aí se você afina ou desafina. Que bênção os desafinados no banheiro. Glória a Deus, irmãos. Oh, glória. Que bênção, irmãos. Esses dias eu vi um vídeo de um torcedor do Flamengo. Irmãos, eu sou vascaíno, mas torcedor do Flamengo é chato mesmo. Entraram na fila da chatice e se instalaram lá. Esse torcedor do Flamengo, ele está tomando banho e a janelinha está aberta para a rua. No Rio de Janeiro isso. E vem a torcida do Flamengo, né? Quebrando tudo lá, assaltando todo mundo, brincadeira. Ele está lá tomando banho com espuma, né? Aqui no cabelo. Ele cantando a música do Flamengo dentro do banheiro, vendo a torcida passar. Eu digo para você que algumas vezes nós caminhamos na caminhada de oração aqui e cantamos na rua.
E coisa mais linda do mundo é quando, às vezes, um membro da igreja não pode vir até a caminhada por alguma circunstância. E quando a igreja está passando, ele não se esconde, ele vai lá na varanda, na sacada, ou ele fala assim, ora aqui por mim, ou ele começa a cantar junto com a gente, ou o membro de uma outra igreja, um irmão na fé, ele vai na janela e ele começa a piscar a luz, ele começa a se alegrar. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, do mesmo jeito que o João Batista foi levantado, ela também é uma voz. Diga amém. E essa voz, irmãos, ela pode ser fala, ela pode ser cantada, adorada, ela pode expressar várias coisas de tantas outras formas. Elogio, gratidão, abençoar, declarar uma palavra de fé, de encorajamento. E confesso que quando eu li esse texto, e meditando nesse texto, eu comecei a pensar de que Deus nunca falha. Deus colocou um jovem, uma criança na verdade, ao nascer numa casa, e durante a gestação toda da sua mãe, o seu pai não podia falar. Isso não é coincidência. Porque muitos hoje, irmãos, não conseguem abençoar. Eu conheço relatos de mães que, grávidas, gestantes, o marido não conseguia encostar na barriga e abençoar a barriga, o ventre, o filho ou a filha. E sabe, muitas vezes nós olhamos para esse contexto e começamos a perceber que o desejo de Deus é que não só Ele levante alguém, mas que esse, ao ser levantado por Deus, ele cumpra com a fala de Deus. Eu ouvi recentemente isso. Não é só você falar, é falar o que Deus mandou. Porque falar, irmãos, pode ser até emocional. A pessoa chega para você e começa a falar um monte de coisa, você fala assim, nossa, isso tudo foi para mim. Não, na verdade, as suas emoções, elas foram sincronizando com a fala de alguém, e aí você entendeu algo totalmente equivocado. Quando é palavra de Deus, é palavra de Deus. Palavras, efeitos, concordâncias, se a pessoa é culta ou inculta, se ela é poliglota, se é analfabeto, se ela está cheia da unção de Deus, e Deus pega a sua boca e coloca a palavra dele ali, quando ela começar a falar, a transformação vai acontecer naquele coração pelo poder da palavra de Deus, porque essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela faz divisão entre alma e espírito. Quando ela penetra no seu coração, ela vem com fogo, ela vem com glória, ela vem com poder, ela faz você se levantar, ela faz você ficar limpo, ela faz você ficar puro, ela limpa as tuas mãos, ela limpa teu coração, ela limpa a tua mente, ela fala assim, agora você pode ir. A mesma palavra que te transforma, é a mesma palavra que te envia. A palavra chama, a palavra transforma e a palavra te envia. Diga assim, a palavra me chama, a palavra me transforma e a palavra me envia. Fala isso para 3 pessoas agora perto de você. A palavra te chama, a palavra te transforma e a palavra te envia. Mas pastor, eu não sei falar. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu sou analfabeto. Pastor, eu sou gago. Pastor, eu tenho dificuldade com as palavras. Então vamos lá para Êxodo capítulo 4. Olha o que Deus vai fazer na vida desse moço aqui. Êxodo 4, a partir do verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, joga no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés viu dela, fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Repare bem a palavra, transformou. Transformou. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem
que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, transformada novamente. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo, derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em terceira transformação. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Aí aqui você pode se encaixar, como eu também me encaixava, e me encaixo muitas vezes. Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Diga assim: não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca... Deus está falando para você aqui, isso aqui agora. Se você vive dessa síndrome aqui, isso aqui é para você, como foi para mim. Olha isso aqui que poderoso. Quem deu boca ao homem, irmãos? Deus. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Quem foi que mandou ele? Você viu? Deus, vou fazer isso aqui, é muito rica a palavra. Vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que te envie outra pessoa. Então o Senhor se retirou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Deus chamou Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Deus transformou na sarça. E Deus estava agora falando assim: eu vou colocar a minha palavra na tua boca e eu vou te enviar. Qual era o contexto? Deus estava pegando Moisés, tratando ele depois de 40 anos na terra da sua família, e agora ele teria que voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. Deus estava trabalhando em Moisés 40 anos. E agora Deus estava colocando a sua palavra na sua boca. Mas, Senhor, eu não sei falar direito. Que bom, Moisés, porque eu sou a palavra, aleluia. Moisés, você não sabe falar? Então se prepara, Moisés, porque eu vou colocar tanta letra, eu vou colocar tanta palavra, eu vou colocar tanta unção na sua vida, Moisés, que quando você falar, e eles não acreditaram no primeiro sinal, eles não acreditaram no segundo sinal, quando eles não acreditaram no terceiro sinal, mas no quarto, Moisés, a minha palavra terá efeito, a minha palavra vai gerar algo dentro dele, a minha palavra vai operar lá. Irmãos, quando Moisés sai desse contexto e ele vai para o Egito, ele chega lá no faraó e fala assim: faraó, o grande eu sou me enviou. Ele reluta. Mas onde é que o povo foi parar, irmãos? Diga: no deserto. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto. Um profeta levantado para libertar o povo, e o mesmo profeta estava sendo levantado por Deus para cuidar desse povo no deserto. Só que quando a gente olha para essa expressão de um homem chamado, transformado e enviado, Moisés, irmãos, ele usava da boca de Deus para falar as palavras de Deus, não eram palavras dele. A igreja, o povo de Deus que quer ser uma voz de Deus, ela precisa falar as palavras de Deus, irmãos. Você acredita que Deus pode chegar para um filho e falar assim: você é um burro? Você acha que Deus pode chegar para uma esposa, para um esposo, assim: você é um inútil, você é uma mulher que não serve para nada? Você acha que isso sai da boca de Deus? Você acha? Não sai, irmãos. A Bíblia diz que a boca de Deus saem palavras do céu.
Você acha que de um púlpito, de um pregador, de um pastor, de um líder espiritual, deveria sair palavras de maldição para as ovelhas? Não, irmãos, a palavra é para ser pregada, anunciada, proclamada, porque a palavra é vida. Ela é vida e não morte. A palavra é vida, ela tem que gerar vida. Então quando alguém for abrir a boca, pensa no teu Deus, porque a palavra de Deus vai gerar, e precisa gerar o quê? Vida. Prova disso, uma casa. Falei pela manhã, estou atendendo essa semana uma mãe e uma filha. A filha entra no gabinete com a mãe, as duas muito alegres. Eu estou conversando com as duas, Marcela estava junto, que ela ia me ajudar na intercessão, e nós estamos ouvindo o relato da filha, e a filha falou, e eu já estava aqui dentro, já no meu coração, já percebendo algumas questões que o Espírito já estava mostrando. Eu falei assim, quando ela acabou de falar todo o relato dela, eu falei assim, olha, eu vou orar por essa área, por essa área. Quando nós falamos que ia orar pela área, a mulher já começou a se sentir mal, só de falar que ia orar. Ela foi perdendo a força. Quando nós começamos a orar por ela, ela foi, falei para ela repetir, e ela começou a orar assim, ó, Senhor Jesus, e de repente ela começou, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. É como se tivesse uma pressão esmagando a garganta dela, a voz dela. E eu falei, em nome de Jesus, diga comigo em nome de Jesus. E ela, em nome de Jesus, bem fraquinha, peça força, Jesus, me dê força, Jesus, me dê força, Jesus, aumenta a minha voz, Jesus, me dê força, Jesus, me dê força. Irmãos, a voz dela foi assim, a Marcela está aqui, ela foi assim, ó, me dá força, Jesus, 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 me dá força, Jesus. Ela começou a falar com a voz natural dela. Por quê, irmãos? Porque ela estava falando o nome de Jesus, a palavra, o Logos de Deus. É Jesus Cristo, irmão, que levantou aquele homem chamado Lázaro morto. Foi Jesus Cristo que pegou uma mistura de saliva com barro e criou um olho naquele cego de nascença. Foi Jesus Cristo que colocou o dedo no ouvido daquele assim, Efatá, abram-se os ouvidos. Irmãos, quando Jesus Cristo falava, o inferno tinha que recuar na hora. E nós vimos aquela mulher saindo com a sua mãe aqui, sorrindo, falando no tom de voz que ela sempre teve. Eu declaro em nome de Jesus, quem chegar mudo espiritual aqui vai sair falando, vai sair ouvindo, vai sair proclamando o poder do que há no nome de Jesus. Quem chegar aqui surdo espiritual vai passar a ouvir. Quem chegar aqui paralítico espiritual vai passar a andar, correr, vai voar. Quem chegar aqui com alguma circunstância espiritual na sua vida poderá ter um encontro com a pessoa de Jesus e a sua vida será transformada. Por isso, irmão, pode trazer quem for. Hoje pela manhã, estava aqui orando com um casal. No meio do culto, o filho foi embora. E o casal ficou. E o casal veio desesperado. Orei com o casal. Olhei bem nos olhos do pai e falei assim, eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Me coloquei no lugar do filho. E falei assim, pai, olha bem para mim. Eu estou voltando para a casa de Deus. Pai, eu sou liberto em nome de Jesus. E aquele homem começou a se emocionar. Irmãos, essa experiência aconteceu comigo um ano e meio atrás. Eu estava num retiro espiritual. E eu conheci um casal de pastores. A pastora pregando. E quando ela pregava, ela começou a falar do filho dela. Um filho jovem, liderava a juventude da igreja. Não sei porque aquele menino se rebelou com seu pai, rebelou com a sua mãe. E saiu fora da igreja e foi para o mundo. E ela começou a pregar e começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Quando ela acabou de pregar, eu falei assim, Espírito Santo, eu estou inconformado com isso, porque eu sou filho de pastor. Eu imagino, Senhor Deus, a dor que essa mulher deve estar sentindo. Eu imagino o coração dessa família pastoral. O que eu faço, Senhor? E Deus começou a trazer meu coração, pastor. Você vai lá, e você vai se apresentar como um filho que volta para a casa do pai. E eu cheguei de frente para o casal, falei assim, eu posso falar com vocês dois?
Era a primeira vez que eu estava pisando naquele lugar. E eles dois falaram assim: qual o seu nome? Meu nome é João. Eu falei assim: olha, eu gostaria de fazer algo profético na vida de vocês. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de me colocar no lugar do seu filho e orar, dizendo que eu estou voltando para casa. Aquela mulher foi para o chão e começou a chorar. E o pai dele, o marido dela, pastor, olhou para mim e falou assim: pode orar, meu filho. Mas sabe quando você sente que não tem tanta fé? Eu percebi alguma coisa. E aí eu falei assim: vamos nos ajoelhar aqui. E estava ali, cheio de barro. Nos jogamos no chão e começamos a orar. Irmãos, eu gritava, como se fosse eu mesmo. Como se fosse um filho meu, uma filha minha voltando. Um gemido, sabe o clamor que faz diferença? Aquele clamor desesperador, irmãos. Eu comecei a gritar, eu comecei a falar naquele lugar. Eu falei assim: falava o nome dele, né? Eu, fulano de tal, estou voltando para casa. Eu, fulano de tal, estou voltando para casa. Eu estou me arrependendo dos meus pecados. Eu estou dizendo: pai, eu te peço perdão. Eu estou voltando assim: mãe, eu te peço perdão. Eu te peço perdão, igreja. Eu estou abandonando o mundo. Eu estou abandonando a comida de porcos. Eu estou abandonando a rebelião. Eu confesso as minhas traições. Eu confesso a minha maledicência. Eu confesso tudo isso. Eu quero restauração, eu quero transformação, eu quero passar por todos os processos. E isso foi ali um tempo, e chorávamos e orávamos. Irmãos, 1 ano se passou, e eu lembrei daquela passagem de Abraão. Foi assim: 1 ano, daqui a 1 ano tudo pode mudar. Em 1 ano você vai estar segurando um filho, Sara e Abraão, e vem Isaac logo naquele 1 ano depois. E eu fiquei lembrando disso porque 1 ano depois eu voltei naquele retiro espiritual. E quando eu olho, está sentado quem na fileira da frente no retiro espiritual? O pai, a mãe e o filho jovem. Isso foi tão forte. Isso foi tão forte na minha vida, que eu fiquei olhando para ele e falei assim: pai, é o filho dele. E aí, eles não tinham me visto. Quando o pai dele me viu, ele saiu correndo. Ele atravessou uma programação. Ele não quis saber, ele foi correndo. E quando o filho dele viu o pai correndo, eu acho que deu um start no filho. Deve ser aquele que orou, que declarou. E o filho começou a correr. Aí ficou 3 correndo, no meio de um culto muito adicional. 3 correndo, que coisa errada. Não pode. Pode, irmãos. Porque, irmãos, foi a transformação que chegou, irmãos. Foi o poder de Deus que se manifestou, irmãos. Irmãos, eu abracei aquele jovem. Nós chorávamos, mas não chorávamos mais, irmãos, como 1 ano atrás, pedindo e clamando. Agora era um choro de alegria, de avivamento, de transformação. O poder de Deus chegou naquela casa. Aquele jovem voltou a liderar a juventude. Hoje esse menino é um exponencial no Brasil. Eu declaro sobre essa casa: você vai viver a mesma coisa quando Deus te encontrar e você encontrar o Senhor. Nós precisamos agarrar isso, irmãos, porque a voz de Deus é a voz com o som de muitas águas. Aonde é seco, quando a voz dele chega, transforma. Irmãos, é a voz. Jeremias 1 vai dizer: no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te escolhi e te designei as nações. Sabe o que Jeremias fala? Eu sou jovem, eu não sei usar bem as palavras. Mas eu vou te usar, Jeremias, porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te transformar e eu vou te enviar às nações. Quem está recebendo isso aqui, irmãos? Irmãos, nós vamos começar a enviar muita gente dessa casa para lugares estratégicos. A gente vai investir em missões de verdade, irmãos. A gente faz pouco, a gente vai fazer mais. Deus vai começar a incomodar corações aqui. Por quê? Porque João Batista, grave bem isso, não era um eco da religiosidade, da política ou da cultura de seu tempo. Ele era uma voz clara, distinta e alinhada com o céu. O Filho de Deus ouve a voz do Pai, segue a direção do Espírito Santo e proclama a verdade com ousadia. Irmão, João Batista não foi um eco. Sabe o que é eco? Eu falo e está ouvindo
ainda dá. Eco. João Batista não era eco. João Batista foi uma voz. Nós às vezes estamos sendo eco de todo mundo, eco da mídia. Estamos sendo aquele eco de algumas coisas que acontecem lá de fora. Não, irmãos, Deus quer que você seja a voz dele. Deus não precisa de eco, Deus precisa das vozes. Sabe por quê, irmãos? Porque como testemunha de Jesus, nós precisamos revelar a mensagem que vem do alto, irmãos. Essa mensagem não pode ser corrompida. Essa mensagem não pode ser difamada. Essa mensagem não pode ser misturada. Quem está entendendo isso aqui, amém? Ela não pode ser contaminada, irmãos. Você tem os ecos. E as pessoas vão falando e replicando o que elas bem entendem, o que elas bem querem entender e misturar com toda a vida dela. Mas não é isso que diz a palavra. O que a palavra está mostrando é que nós somos testemunhas, e Cristo vai falar isso para os discípulos: sede de minhas testemunhas em todos os lugares. E testemunhar ou ser testemunha é falar representando alguém. Quem nós representamos, irmãos? Sede santos porque eu sou santo. O que significa isso? Separados sim, mas somos representantes de Deus, irmãos, dos nossos negócios, somos representantes de Deus na nossa família, somos representantes de Deus na comunidade, somos representantes de Deus por onde passamos, irmãos. Por onde passamos. Como é que a gente chega, irmãos? No ambiente. Às vezes eu chego em alguns lugares, e às vezes eu estou mais intro, eu estou mais reservado. Mas às vezes é quando eu estou mais reservado que alguém fala: ah, eu já vi você. Esses dias aconteceu de novo naquela panificadora. Eu estou lá quietinho. Estava um frio, estava com uma touca. Ainda estava de boné. Bem camuflado. Tem hora que tem que fazer isso, irmão. Porque às vezes você só quer comer um pastelzinho, tomar um cafezinho e ir embora. É o coração do pastor às vezes. Mas eu estou chegando no caixa. Aí vem a irmã, é a irmã, né? Ela falou assim: ah, é você. Aí o patrão assim: não, é você mesmo. Eu falei assim: você me conhece de onde? Não, porque tinha uma funcionária aqui, e era membro lá da sua igreja. Aí ela compartilhou o link da igreja, da mensagem, eu fui assistir. Aí já tem uns 3 meses. Glória a Deus, gostou, né? Eu falei assim: não, olha, eu estou sendo muito abençoada. Eu falei: que bênção, irmã, glória a Deus. Mas, mano, naquele dia eu queria só ser o Joãozinho, né? Tranquilo, comprando um pastelzinho, acabou. Mas tem hora, irmão, que você vai tentar esconder. E Deus vai falar assim: você vai ter que chegar ali, você vai ter que aparecer mesmo. Você vai ter que chegar e aparecer, e falar, e agir. E eu olho para isso, irmãos, eu entendo que não falamos o que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus mandou dizer. Aquela jovem que é membro aqui da igreja, que mostrou o link, talvez ela pensasse assim: ah, eu vou mandar o link, vão pensar que eu sou crente. Mesmo que ela pensasse isso, tem hora, irmãos, que Deus vai pegar a tua mão e vai colocar, você vai enviar sim para essa pessoa. Eu não quero ir para lá. Aí Deus vai assim: você vai para lá sim. Isso aconteceu com Paulo. O Espírito nos proibiu de chegarmos até aquele lugar. Tem gente que fala assim: pastor, o diabo está furioso com a gente estava em viagem, e a gente botou tudo no carro, e de repente, a gente andou com o carro e o carro parou, e o pastor, o diabo, o cão está furioso com a gente. Foi ver no jornal, uma ponte caída, no mesmo trajeto. Deus estava cuidando de você. Como está cuidando aqui, engasgando a menina. Eu estava para atender uma mãe essa semana. A menina, a moça, né, a mulher chega, os olhos cheios d'água. E eu olhei e falei assim: você já está chorando? Pastor, que sacrifício para chegar aqui. O que aconteceu? Bateram no meu carro. Meu Deus do céu. Não, vem ver, pastor, vem ver. E ela já estava preocupada. Cartão de crédito, tinha acabado de consertar o outro carro.
E aí, marido, sabe como é que essas coisas, né? Aí vai lá, e tal. E o desespero começa a bater. E aí ela tá. E eu, quando eu tô chegando perto do carro, eu tô falando assim, uau, que livramento. Meu Deus, essa menina era para ter morrido. E ela tá, pastor, a porta nem abre. E ela começou a falar do carro. Eu falei assim, você recebeu um livramento dos céus. Era para você ter morrido. Olha o estado dessa porta. E é só o teu lado. Pegou mais nenhum outro lugar, nem para-choque, nem outra porta. Só pegou a tua porta. E quando eu atendi, ela saiu daqui. Assim, vai conversar com seu esposo, fica tranquilo, Deus vai prover tudo, não vai faltar nada. Fui conversar com o esposo dela aqui ontem. Pastor, está tudo certo. O outro rapaz levou o carro lá, já consertei o carro do outro rapaz. Está tudo certo, pastor, Deus vai prover. Outra mentalidade. Agora, irmãos, pensam a pessoa chegando pessimista. Cuidado, hein? Você foi marcada pelo chifrudo. Sai de ré. Nem faz a volta, vai de ré. Essa voz que vem, não, porque, olha, vai ver os amigos de Jó, deve ter pecado aí. Irmãos, a igreja não tem que ter medo do diabo. A igreja, ela tem que ter posicionamento diante de Deus. Ela tem que ter ousadia, coragem, intrepidez. Porque a Bíblia diz que o inferno é que vai fugir da igreja. Você vai o quê? Fazer o quê? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, irmão. E tem gente com medo de vulto, com medo de não sei o quê. Não, irmãos, coloca o pelado, declara a palavra, esse vulto vai embora. Por quê? Porque quem é fiel à palavra vê o sobrenatural de Deus, irmãos. Quem quer ser voz de Deus aí hoje? Mas também, irmãos, o Filho de Deus, ele não precisa fazer agitos, ele simplesmente chega ou aparece cheio do Espírito Santo. Eu lendo esse texto, vai assim, meu Deus, João Batista chegou, o texto vai mostrar para nós, e ele apareceu. Se você for lá, nos primeiros versículos ali, naquele dia surgiu, em outra versão, apareceu João Batista. E quando eu olhava para esse momento aqui da palavra, eu percebo que João Batista, ele não precisou em nenhum momento ter um alto-falante e ficar falando as coisas, ou alguém ficar dizendo assim, olha, vai chegar agora aí o tal do João Batista. Esse anúncio tinha sido lá atrás. E aí, de repente, o João aparece. Você já esteve num momento de caos da sua vida, aquela tribulação, e de repente alguém chegou, uma mensagem chegou, um telefone chegou, um telefonema chegou, alguém apareceu, assim, meu Deus, louvado seja Deus. O bálsamo que vem sobre a sua vida. Um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, faz diferença apenas por estar presente em um lugar. E calado resolve muita coisa também, tá? Em silêncio resolve muitas coisas. Quando a gente chega em um lugar, nós temos que entender que naquele ambiente chegou o Deus Todo-Poderoso que habita em você. Você está entendendo isso? Quando você chega numa empresa, quando você chega numa loja, você entra em um lugar, quando você pisa naquele lugar, Deus está em você. Ele não precisou se promover, sua vida já carregava unção. Irmãos, o impacto espiritual vem da intimidade com Deus, não do barulho exterior. Grave bem isso. O impacto que João Batista causou não tinha a ver com barulhos, com o estereótipo, não tinha a ver com o alto-falante, o decibéis, a potência da voz. Não, irmãos, era a unção que ele carregava. A Bíblia vai falar em Malaquias, e fala também nesse texto, que ele viria no poder e no espírito do profeta Elias, lá do Antigo Testamento. E essa unção, irmãos, era a unção em que tanto Elias quanto João Batista carregavam o quê? A unção de Deus como fogo. Homens incendiados por Deus, em chamas. Homens que carregavam a presença de Deus, homens que tinham intimidade com Deus, homens que quando chegavam perto de um lugar, diante de pessoas como Elias, no Monte Carmelo, cheio de profeta de Baal, Azerá, Jezabel, Acabe, e Elias está lá sozinho, ele Deus, ele confronta todos aqueles profetas de Baal,
todos eles são mortos, inclusive. E Elias ora, eles oram antes, não cai nada do fogo do céu, aquela lenha lá, está tudo lá, o altar está tudo lá, e não acontece nada. Mas quando Elias orou, Tiago disse que um homem com uma oração só fez o fogo descer do céu. Deus conhece a tua voz no secreto. Deus conhece o teu clamor no secreto. Deus conhece a tua vida no secreto. Deus está te ouvindo lá naquele quarto escuro. Deus está ouvindo o teu clamor lá. Deus sabe o que você está passando. Ele tem intimidade com você. E eu falei aqui recentemente, irmãos, nós dizemos muitas vezes: Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo. Alguns até alguns minutinhos: Deus é meu amiguinho. Não, amiguinho não existe para Deus, é amigo ou amigo. Só que a pergunta que Deus me fez é: eu posso chamar você de amigo, João? Uau! Pastor Gilberto, né? Uau! E aí? Será que Deus olha hoje aqui para o Eric? Para o Erics, plural. Deus olha aqui para a Lala, para a Duda, para a Débora, para a Chloe. Eu posso dizer que vocês são meus amigos? Quem quer ser amigo de Deus aí? Agora, quem quer ouvir da boca de Deus? Você é meu amigo, você é minha amiga. Todo mundo, amém, irmãos? Eu quero, irmãos, sabe por quê? Porque vai comprovar a verdade. Em Deus não há mentira, em Deus há verdade. Quando Deus falou: Abraão é meu amigo. Quando Deus falou, Jesus falou: Lázaro é meu amigo. Quando Deus falou assim: Moisés é meu amigo. Eram amigos, irmãos, íntimos, construtores de altares. Antes de tentar causar algo ao redor, nós precisamos carregar algo dentro que vem de Deus. Estou me enchendo do Espírito ou me esforçando para parecer cheio dele? João Batista, ele está andando, e o destino de João Batista é um destino desafiador. Quando João Batista está chegando, ele surge. Talvez hoje alguém pudesse falar assim: pastor, eu estou sendo levantado por Deus, Deus está me chamando para a obra. E eu já ouvi isso, já, relatos. E eu quero uma igreja com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. Eu quero uma igreja com 1000 membros. Eu já quero chegar já no seminário e já fazer tudo. Eu já quero chegar na igreja e fazer e acontecer. Não, hoje eu vou pregar, e hoje o fogo vai descer, hoje vai acontecer os mistérios, as línguas de fogo, e lá, e o cara está lá, né, gritando, esbravejando, e falando. E aí vem o João Batista: Senhor, para onde o Senhor me mandar eu vou. Então vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto também? Porque quando ele estava na cidade, ele estava lá diante de Herodes. A Herodias, que era, né, casada com Herodes. Tem lá o Felipe, irmão. E aí se envolveram. E vem o João Batista e fala assim: Herodes, você está em pecado. Porque João Batista veio para pregar o quê? O arrependimento, amém, irmãos? Ele denunciava pecados, amém, irmãos? Então João Batista não veio passar a mão na cabeça do povo. Ele vai chamar o povo de raça de víboras. Forte ou não? Então quando o João Batista está chegando, ele está chegando assim, eu fico imaginando a cena no palácio: Herodes, seu adúltero. Herodes, seu adúltero. Você acha que João Batista ficava assim, ó, adúltero? Não, João Batista está olhando lá para a casa do Herodes: ei, adúltero! Aqui que eu começo a imaginar que ele está falando, denunciando o pecado. Herodes falou assim: esse cara está me queimando, põe esse cara para fora do palácio. Eu fico imaginando João Batista lá fora do palácio: Herodes, seu traidor. Aí passa um tempo, Herodes fala assim: põe esse cara para fora da cidade. Ele está lá fora da cidade, falando. Aí assim, pega esse cara e coloca no deserto.
Irmãos, tem gente que não quer entrar no lugar que Deus mandou, mas de uma certa forma Deus vai começar a te empurrar para você para lá de um jeito ou de outro. É melhor você ir pela obediência do que pela dor. Quando João Batista está no deserto, ele estava no centro da vontade de Deus, porque o profeta Isaías tinha declarado: voz do que clama no deserto, irmãos. Lugar onde não tinha gente. Mas, irmãos, algo que me chama a atenção aqui é que João no deserto, sendo confrontado por todo esse sistema, tendo esses adversários, esse homem permanecia sendo a voz independentemente do cenário. Deixa eu falar uma coisa: João não precisou de um templo, de um púlpito ou de uma estrutura bem elaborada. Ele foi uma voz no deserto, um lugar solitário, seco e improvável, e ainda assim as multidões estavam indo para lá, irmãos. Não tinha púlpito chique, não tinha microfone, não tinha luzes, não tinha LED, não tinha um telhado maravilhoso, não tinha parede, não tinha acústica, não tinha nada, mas era um deserto. E naquele deserto, esse homem começou a pregar: arrependei-vos e convertei-vos, o reino dos céus está chegando, está vindo o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que começou a acontecer, irmãos, não foi uma cidade, foram várias aldeias, saindo dessas aldeias e indo até a unção que estava sobre João Batista. O cenário não define a eficácia de um filho de Deus. Irmãos, um cenário, uma estrutura, ela não pode definir as nossas vidas como filhos de Deus. O deserto é o lugar onde muitos desistem, mas onde vozes autênticas se destacam. Presta atenção nisso. O deserto é o lugar onde muitos desistem. Pastor, está difícil. Eu estou puxando já a perna. Pastor, meu casamento. Pastor, meu filho. Pastor, não sei o que. Pastor, é isso. Pastor, é aquilo. E isso, quando não fala com o pastor, aí senta em algumas mesas que não era para sentar e está lá: é porque você está vendo? É porque você está lá? É porque você está lá? É porque você está lá? E não levanta um profeta, uma profeta e fala assim: vamos parar com isso aqui agora. Vamos ser a voz do que clama no deserto e não ser os murmuradores, porque uma geração inteira, irmãos, 2 milhões morreram no deserto quando saíram do Egito. 2 milhões. Por quê? Porque murmuravam. Papai e mamãe que está aqui hoje, não murmura do seu filho. Abençoa ele. Maridos que estão aqui hoje, abençoe suas esposas. Não fala mal dela quando você vai cortar o cabelo e fazer a barba. Mulheres, não amaldiçoa o teu marido quando você vai fazer a unha e fazer o cabelo. Quando chega aquela amiga, e aí amiga, não fala amiga, fala amiga. Porque quando fala assim, amiga, ela já sabe: ih, vem pedrada. Não, fala assim: ei, meu amigão, tá difícil? Tá, vamos orar. Já começa a reunião orando. Eu começo assim aqui no reunião de líderes: louvor, oração, palavra. Se alguém pensou em fazer alguma coisa, vou falar nada. Tá tudo bem, tá resolvido. Já colocamos na cruz. Adore no meio dessas provas aí. Faz o encontro. Às vezes eu fico vendo, né? Eu vi um dia desse as mulheres, a Fátima, a Ingrid, e né, você está lá, e aí fazendo discipulado, acabou de se batizar agora. Aí estão estudando o quê? Bíblia. Aí está lá a Tainá, 5 da manhã, Bíblia. O Diego está cantando, e você está adorando. E aí tem alguém murmurando, você fala assim: não murmura não, vem cá, amiga. Vem cá, amigão, vamos ler juntos aqui um texto, vamos pensar sobre esse texto, e você vai ver que o assunto vai mudar, você vê que a atmosfera vai mudar, e essa palavra vai te impulsionar, meu amado irmão. Pode fazer, vai dar certo. Irmãos, o deserto tem matado muitas vidas. A constância de João nos ensina que quem tem a voz de Deus não depende de palco para proclamar Deus. Nós somos a voz, irmãos, não precisamos de palco não. Não há limites geográficos para o agir do Senhor. Até no deserto Ele faz atrair as multidões. Irmãos, é uma das coisas que eu mais oro desde quando eu fui líder de jovens. Eu falei assim: Senhor, nos dê as multidões.
Eu queria ver gente salva o tempo todo. E sabe algo que tem me incomodado? É quando eu vejo uma cadeira vazia. Isso está há anos me incomodando. Então o que eu fiz? Vou reclamar? Não. Vou brigar com a igreja? Claro que não. Então eu comecei a vir orar com as cadeiras vazias. Então eu entrava lá no templo antigo, sozinho. Entrei nesse templo aqui, sozinho. E comecei a declarar: Neilson está aqui, Wanda está aqui, Eric está aqui, Fini está aqui, fulano está aqui. Começava a falar os nomes. E eu começava a falar o nome de quem eu não conhecia. Deus quer que você chegue nesse lugar e perceba que tem uma cadeira vazia, e você tem alguém que não está aqui, que você conhece. Quando você chegar nessa cadeira aqui, você fala assim: Senhor, em nome de Jesus, aquela minha irmã, aquele meu pai, minha mãe, minha tia, meu vizinho vai estar aqui em breve. Palavra, voz. Quem está entendendo isso aqui, amém? João Batista, irmãos, ele pregou o que carregava, o reino dos céus. João Batista, ele entendeu o fundamento da palavra de Deus. Ele vai dizer: voz do que clama no deserto. Ele está dizendo assim: olha, aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu, em último, que a estrutura deveria servir à essência. Eu quero fechar aqui. Estrutura sem essência, irmãos, é monumento e não altar. Estrutura sem essência é um monumento. Tem muita gente procurando estrutura primeiro, antes da essência. João pregava no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, e o conteúdo dele era Jesus. O conteúdo de João Batista foi aquele que a ele não teria relacionamento por muito tempo, mas esse era o conteúdo dele. Sabe, irmãos, eu não sou contra nada do que tem aqui na igreja, por isso que tem. Eu não sou contra a iluminação, eu não sou contra a carpê, vozes, esses equipamentos, luz, som, nada contra. Pelo contrário, eu quero que tenha tudo do bom e do melhor. Quem me conhece sabe. Mas, irmãos, infelizmente, muitos corações começaram a se preocupar mais com a estrutura do que com a essência. Eu estava assistindo com a Duda ontem à noite um trechinho de um podcast do rapaz que escreveu essa canção do Drops, Paulo Vicente. E ele entrou em crise. Esse rapaz que escreveu, Paulo Vicente, entrou em crise. Deus mandou ele para fora do Brasil, e aconteceram algumas coisas, ele foi. E quando ele chegou lá, ele começou a entrar em crise. Deus começou a tratar o coração dele. E a crise tinha a ver, sabe com o quê? Performance. Luzes, câmeras, views. Era isso. Imagens, publicações, redes sociais. E ele entrou em crise. E ele conta de que teve um dia que ele entrou no tempo dele com Deus. E Deus começou a falar com ele. E ele ficou um bom tempo lá. E aí, irmãos, ele tomou uma decisão. Ele falou assim: eu vou viver uma vida de entrega. Eu vou gastar a minha vida inteira para Jesus. Vem a música. Aí ele canta: é Ele, por Ele que eu estou gás. Aí eu comecei a ver pastores detonando a música e batendo na igreja. Oh, meu Deus do céu, se não escreve canção, reclama. Se tem canção nova falando para a gente gastar a vida, também reclama de tudo. Sabe como eu vi esse menino, esse Paulo? Eu não vi ele um cantor, que ele não queria ser. Eu vi um adorador, profeta. Por mais que o cenário seja de um vale de ossos secos, um povo morto adorando, um povo morto cultuando, uma igreja morta, esse menino
que teve encontro no secreto com Deus, ele fala assim: eu não vou aceitar viver essa vida morta, eu vou gastar minha vida. Então, porque Deus começou a fazer isso em mim, eu vou influenciar uma geração de jovens. Aonde esse menino pisa, tem uma multidão lá, irmãos. Não tem a ver com a multidão, tem a ver com o encontro que ele teve naquele dia, naquele momento que era um deserto para ele. Deus falou assim: encontrei um coração. Como ele falou com Davi: encontrei um coração, eu vou fazer a minha semente crescer nesse coração. E cresceu, o maior rei da história. Eu vou gastar minha vida, eu vou entregar minha vida. Talvez a gente tenha aqui pessoas que dizem assim: eu não vou gastar, pastor, eu gasto com outras coisas. Tudo bem, mas eu vou continuar cantando, para que essa canção pegue o teu coração, e você uma hora fala assim: pastor, eu não gastava, mas agora eu estou me jogando de cabeça, de corpo, de alma, na obra do Senhor, na visão que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Joel, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e a palavra, quando ela é lançada, ela não vai voltar vazia. O teu filho não quer, mas você quer. O teu filho não deseja, mas você deseja. O teu filho não se entrega, mas você se entrega. Uma hora essa atmosfera vai mudar. Uma hora esse filho vai voltar. Uma hora vai acontecer um agir de Deus naquele lugar. O tremor vai acontecer lá, irmãos. E é por isso que eu oro para a nossa comunidade. Eu oro porque eu quero que a essência esteja nessa casa, amados irmãos. Shows, pirofagia, é mole, irmãos. É só comprar e colocar e o povo vem. Agora, essa mensagem aqui, é essa mensagem que vai segurar a igreja no dia mais difícil, da angústia. Você está entendendo comigo? É essa mensagem, irmãos, de João Batista, que Deus está falando assim: olha ele, nascido de mulher, não houve homem igual. Quem elogiou João Batista, Vini? O próprio Cristo, irmãos. Irmãos, eu declaro sobre a nossa casa espiritual nesses dias. Jesus vai olhar para a nossa casa espiritual e vai assim: eu nunca vi tamanha fé. Nascido de mulher, eu nunca vi isso. Por quê? Porque a igreja vai vivenciar o que o céu determina, a terra não vai eliminar. A igreja vai vivenciar os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Ela vai ser uma voz que clama no deserto, ela vai ter ousadia, coragem, intrepidez. Mas essa igreja vai andar na palavra. Ela vai ser mergulhada nessa palavra. Sabe, irmãos, quando eu te falei que tem que ter essência e não monumento, porque coisas que são adoradas viraram idolatria. Um homem, em Gênesis 11, conseguiu construir uma torre para chegar no céu, chamado Nimrod. Esse homem começou e descobriu tijolo e argamassa. Sabe o que ele fez? Vamos construir um monumento. Vamos cutucar Deus, para Deus fazer o que a gente quer. E Deus fala assim: eu vou descer lá embaixo, para dar uma olhada no que eles estão fazendo. Resumindo, Deus quebrou tudo, confundiu as línguas. Agora olha a diferença. Um camarada preocupado com estrutura, para tocar Deus, para mandar em Deus. Agora olha o contexto diferente, mas com a mesma dinâmica no sentido da unidade. Em Gênesis 11, unidade para construir uma torre. Mas em Atos 2, um povo clamando a Deus: Espírito Santo vem. Incendeia-se nossos corações. É a unidade, irmãos. Eles não estavam construindo um monumento, eles estavam construindo altares de adoração, de intercessão e de uma busca a Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, amém? Esses homens aqui estavam em unidade para construir uma torre, e aqui nós temos 120 pessoas clamando a Deus para que todos fossem cheios do Espírito Santo, porque Cristo tinha declarado isso. João Batista apontou a vinda do Messias, e o Messias apontou a vinda do Espírito Santo, e o povo está dizendo assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Isso é riquíssimo ao meu coração, porque João Batista fez no deserto um altar. João se consagrou ao Senhor, mas o texto vai mostrar para nós que João Batista morre.
Herodias odiava João Batista. E por ela odiar João Batista, ela está fazendo um aniversário. E ela recebe de Herodes uma pergunta: o que você pedir, eu te dou. Ela fala assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí, irmãos? Herodes respeitava João Batista, admirava João Batista, mas ele não pôde negar porque ele tinha prometido a Herodias. Irmãos, João Batista estava, sabe aonde? Preso. Você acha que João Batista ficou calado lá naquela cadeia? Não, irmãos, ele era a voz. Ele decidiu gastar sua vida em Deus. Como o apóstolo Paulo, preso, escreve 3 cartas para nós. Preso. Paulo e Silas presos, adorando meia-noite. E aquela cadeia, elas foram abertas. Correntes caíram. O poder da adoração invadiu o céu. E o céu invadiu aquela prisão. Deixa eu te falar hoje algo aqui muito sério. João Batista entregou a vida a Deus, cumpriu o propósito diante de Deus, e a sua cabeça foi para uma bandeja, e foi levado até a presença daquelas pessoas, naqueles atos de urgia que eles faziam lá, e colocado numa mesa, e falou assim: está aqui a cabeça do João Batista. Sabe o que a gente começou a desejar? Estrutura. A gente quer, sabe o que? Publicações. Tem que falar meu nome. Sabe como é que foi anunciado nisso? O nome de João Batista? João Batista está se apresentando no recinto. Todo mundo: ué, mas ele não pode estar aqui. Ele está na cabeça, ele está numa bandeja. A gente começou a falar assim: é o fulano de tal, é a igreja A, é a equipe B, é não sei o que, é isso lá, é cá. E a cabeça do João numa bandeja, irmãos. O homem que foi precursor de Jesus, nasceu de um ventre estéril, profeta, carregava uma unção, que viu as multidões chegando até lá. Esse homem, Jesus não poupou. Jesus podia falar assim: ele vai morrer de velhice, para falar de mim até na hora de morrer, até na velhice. Não, irmãos, Jesus não interviu. A cabeça do João foi para a bandeja. Deixa eu perguntar algo hoje aqui: será que as nossas cabeças estão a prêmio hoje? Tá não, irmãos. Tem muita gente querendo sombra e água fresca. Eu falo isso aqui, ó. A gente quer muita sombra e água fresca. A gente quer água de coco. A gente quer fazer piquenique com as coisas de Deus. É duro, irmãos. É difícil pregar isso. Mas ou a gente deseja uma igreja transformada, ou a gente vai ser engolido por um sistema chamado Babilônia. Nós podemos sair daqui hoje, irmãos, e dizer: que cortem a minha cabeça, mas eu não vou negar o nome do meu Senhor. Ah, irmão, você tem essas histórias todas aí que você já conhece. Pessoas morrendo na Nigéria, homens de Deus morrendo, sendo perseguidos, metralhados, igreja perseguida. Isso tudo está acontecendo nos dias atuais, que já está acontecendo em muitos lugares hoje no Brasil. Irmãos, a igreja não precisa guerrear do jeito errado, porque quando os mártires morreram, o evangelho multiplicou com força. A questão, irmãos, é se a gente está incomodando alguém hoje. A questão é se a igreja está fazendo de fato um som que tem incomodado as trevas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, por favor. Eu queria te perguntar nessa noite: como que você está? Porque Deus me confrontou. Deus confrontou o seu pastor, porque o João Batista disse assim: eu batizo vocês com água,
mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem gente tentando explicar isso de todas as formas, e é tão simples. Quem quer o Espírito, quer mais do Espírito. Quem tem o Espírito, quem carrega o Espírito, quer mais desse Espírito. Não é Espírito Santo ou fogo, é Espírito Santo e fogo. Isso é uma soma. Não tem outra coisa. Então, diante desse tempo, João Batista vai assim: olha, virá aquele que no sodinho tirar as sandálias. Eu batizo vocês com água. Eu fui até um ponto. Mas vem aquele que é muito maior do que eu. E esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí vem Atos 2. Línguas repartidas como de fogo sobre as suas cabeças. O Espírito desceu para nunca mais subir. Nós carregamos o Espírito Santo. Esse culto pode terminar hoje, ou dar uma pausa, de um jeito que esse lugar pode ser incendiado. Eu orei por isso hoje à tarde. Eu chorei no meu escritório hoje. Eu fui para o meu escritório e eu falei assim: Senhor, eu não quero pregar só mais um sermão. Eu não quero, Senhor Deus, chegar lá na igreja e entregar um recado. Não, Senhor. Eu quero um novo batismo com fogo. Eu quero um novo batismo do Teu Espírito. Eu quero que o Senhor mergulhe de novo em mim. Eu quero mergulhar em Ti. Eu quero gastar a minha vida. Eu quero que tudo que é pecado, tudo que é maledicência, tudo que está aqui, Senhor, nesse corpo, seja queimado e destruído, que não tem a ver contigo, Senhor. Porque eu quero sair hoje à noite daqui em chamas. Eu quero sair daqui em chamas. Eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Por isso hoje não precisa do pastor te convidar para um altar, porque nesse altar aqui tem fogo, nesse altar aqui tem lenha, nesse altar aqui tem pessoas que vão sair daqui hoje cheias do Espírito. Por quê? Porque a igreja quer mais, a igreja quer ir além, a igreja quer decidir viver uma vida de entrega. A chama apagou, a chama está apagando, a sarça vai queimar de novo. Você experimentou o Senhor, você pode experimentar mais. Pastor, eu não consigo só ficar de pé que eu vou ir com você, eu vou orar com você. Pastor, eu tenho medo desse negócio do Espírito Santo. Fique de pé, eu vou ir até você. Mas hoje Deus está falando assim: eu quero transformar essa igreja e ela ser uma igreja incendiada. A chama sobre essa casa, ela não vai se apagar. O fogo sobre o altar não vai se apagar. A lamparina não vai se apagar. E eu estou vendo aqui, irmãos, pessoas com a lamparina apagada. Deus está mostrando pessoas que a chama já está lá, o combustível, a gasolina, o óleo já está lá no finalzinho, mas Ele reacende o fogo do primeiro amor. Ele reacende a paixão do primeiro amor. Ele reacende a chama nos corações. Ele está chamando a igreja ao compromisso, porque nesses dias, diz o Senhor, eu estou levantando a minha igreja como uma voz que clama no deserto de Santa Felicidade, no deserto de Curitiba, no deserto do Brasil. A igreja Alameda de Santa Felicidade está sendo chamada para ser a voz do que clama. O clamor é de Deus, mas a voz é da igreja. Você quer ser essa voz ou quer ficar mudo? Quem está no ao vivo, você pode escrever aí: eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. O clamor não é teu, o clamor é de Deus. João Batista só foi a voz, mas o clamor era de Deus. O clamor chegou até os céus quando o povo do Egito estava gemendo. Você pode clamar também agora, por dizer: Senhor, me encha, Senhor, me incendeie, Senhor, eu quero mais de Ti. Transborda em mim, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus. Nós vamos começar a cantar. E quando você ouvir essa canção, eu quero que você decida se movimentar diante de Deus.
Busque, busque. Oh Deus.